Sousou no Frieren. Vim falar desse anime aqui que tá famoso nessa temporada. Eu confesso que de começo eu recusei assistir esse anime. Justamente que para mim eu via como mais um anime que começava bom e terminava ruim. Sabe? Toda temporada tem isso. Um anime que ele começa muito bem e ele acaba muito mal. É padrão das temporadas, mas... Bom, quando eu comecei a assistir esse anime... Bom, eu acabei queimando a língua. Mas eu não quero falar do anime em si, eu quero falar do terceiro episódio em específico. Foi ele que, pra falar a real, me motivou a assistir realmente Sousou no Frieren. Antes disso, eu queria dizer que animes como Sousou no Frieren, eles são comuns, eles não são algo raro. Existem muitos com boa qualidade. Porém, mas pra mim, especificamente, eu tenho um grande problema com esses animes porque muitos do que eu assisti, eu acabei me descontentando com a história, sabe? Mas voltando pro episódio, bom, o episódio 3, ele é algo, pra mim, acho que o episódio mais eficiente de Sousou no Frieren. Na medida de passar a questão do tempo de forma efetiva. Frieren é uma elfa que vive centenas de anos, melhor, na história diz que ela já viveu 1000 anos. É um personagem que em si o tempo pra ela é nada, e isso dá uma impressão muito boa pro anime, que ele consegue trabalhar isso de várias formas. Mas na metade pra frente do episódio, quando ele vai retratar a magia Zoroark, né? Eu acho que é assim que se pronuncia, eu não sei, eu não sou japonês e nem falo a língua que eles inventam, né? Porque é incrível como os japoneses, toda vez que vão fazer uma história de fantasia, eles criam uma língua totalmente nova e não existente. Mas voltando pro episódio, quando a Frieren resolve voltar na vila para derrotar aquele demônio que usava magia Zoroark, que no tempo passado era algo muito poderoso e destrutivo. E Frieren, pior que ela afirma, né, que naquele tempo ela não conseguiu derrotar aquele demônio porque a magia era muito poderosa. Então, eles acabam decidindo selar esse demônio por via das dúvidas, né? Já que não conseguimos derrotar, vamos pelo menos pará-lo, né? E quando Frieren decide voltar 30 anos depois, aquela magia Zoroark, ela era uma magia básica que qualquer mago conseguia usar. Pelo menos é o que a própria Frieren afirma, sabe? E ela derrota o demônio usando sua própria magia. Isso acaba sendo uma grande ironia do destino, sabe? E por causa disso, muita gente, eu acho que não se tocou, achou como se fosse mais um episódio, mas isso reflete muito a atualidade, sabe? Esse episódio, ele especificamente, ele acaba refletindo a realidade, sabe? É algo muito sério a ser tratado. Se formos levar isso como fatos históricos da vida real, pararmos para pensar a Primeira Guerra Mundial, há uma diferença muito grande de tecnologia para a Segunda, né? E o modo de combate e batalha é totalmente diferente das duas guerras. E olha que elas aconteceram com uma diferença muito curta de período, né? E se pegarmos o armamento de hoje em dia e compararmos com o do passado, a diferença ainda é muito mais absurda, sabe? Guerras como antigamente, elas não podem ocorrer porque senão o mundo acaba, sabe? Ou acaba sendo uma luta totalmente sem fim, né? Como acontece entre Rússia e Ucrânia, em que anos atrás se dizia que território é poder, mas hoje em dia talvez não, sabe? Olha o tamanho da Rússia e o tamanho da Ucrânia, a diferença é absurda, sabe? E a Ucrânia tá suportando muito bem um combate que já dura bastante tempo. Se teve início em fevereiro de 2022. E essa resistência da Ucrânia se deve muito por causa da tecnologia. Lógico, também tem a parte humana, que pessoas estão lutando lá e é mais do que certo. Eu não quero ficar me estendendo no assunto militar porque não é minha área e nem eu estudo isso, então eu posso acabar falando merda. Mas vamos aos dia a dia, sabe? As tecnologias atuais, as coisas que nós usamos. Bom, e algo que é muito comum no nosso dia a dia são jogos. Doom 93, cara, ele tem 2,3 MB. Palworld, jogo lançado atualmente em 2024, exige 40 gigas de memória. E olha que Palworld não é um AAA, Palworld é um indie. Fora a exigência dele de RAM, que são 16. Um jogo em específico que demonstra muito bem isso é Skyrim. Um jogo que foi muito revolucionado na sua época e hoje em dia ele é ultrapassado.
cheio de bugs e falhas em mecânicas. Eu acho que todo mundo já viu em Skyrim quando você atinge um certo nível de stealth, você só agachar que ninguém te vê mais. É incrível. Se um jogo atualmente aplica essa mesma mecânica da mesma forma que Skyrim, bom, esse jogo com certeza seria fuzilado. A crítica e o público não perdoariam e esse jogo, provavelmente a nota dele seria muito baixa e ele sofreria um boicote. Mas não, entende? Os anos passam e as coisas mudam, evoluem e melhoram, sabe? É natural das coisas. É algo que era tão bonito há 20 anos atrás, hoje é feio. E esse episódio de Soul of Frieren, ele reflete isso. As pessoas como eu, que nasceram depois de 2000, nunca viram um mundo sem tecnologia, sem o smartphone, sem o computador, sem o notebook. E por mais que nós tentamos entender essa época, a gente acaba não conseguindo por completo, sabe? Sempre tem um questionamento de como era, como funcionava, como era estranho. E isso reflete a Fern nesse episódio, que ela literalmente tem a mesma sensação. Sempre foi contado pra ela que aquele demônio era extremamente perigoso e que ele devia ser morto o mais rápido possível. Aí que é o ponto da questão. A própria Frieren já sabia o que aconteceria, porque ela já tinha ideia de como as coisas tinham mudado, de como o tempo tinha passado. Fern não tinha tanta certeza assim, pois ela nunca viu, sabe? Ela só aprendeu aquilo e achou aquilo natural. E quando a Frieren derrota o demônio, aquilo ali fica de lição, sabe? Pra Fern. Que o tempo passa, as coisas elas vão mudar e nem tudo aquilo que é perigoso ou que foi um dia grandioso vai ser de novo. É interessante isso. Esse anime ele retratou algo que é muito pouco falado. Você afirmar que até as grandes revoluções serão esquecidas é algo meio incrível. É uma coisa óbvia, mas ainda assim marcante. Engraçado que a Frieren no anime, ela sempre afirma que pra ela o tempo não interessa, mas ela é a pessoa que percebe a mudança das coisas e tem certeza que as coisas não são pra sempre. Bom, esse aqui foi o tema do vídeo, né? Esse que eu também queria falar, então eu acho que é um adeus, né?